Atualmente, um dos grandes mistérios da humanidade está sendo o que o Corinthians quer. Quando a gente olha para a Copa Sul-Americana, a gente poupa a equipe para jogar a Copa do Brasil. Vai para a Copa do Brasil, poupa a equipe para jogar o Brasileiro. Chega no Brasileiro, poupa a equipe para jogar na Copa Sul-Americana e fica nesse eterno círculo vicioso aí que realmente não chega a lugar nenhum. A impressão que dá é que está poupando o time nos jogos oficiais para jogar o rachão de meio de semana nos treinamentos do Dorival Júnior, que a escalação a gente precisa destacar logo de início, teve o selo de qualidade de Fabinho Soldado, nosso grande, eu falei até Falbinho Soldado, tá? De Fabinho Soldado, o nosso grande gerente executivo master de futebol. Quando a gente olha pro ataque de hoje, esse oferecimento de 0-0 vai pra ele com um Thales Magno, o Thales trágico, que a gente vai trocar bastante ideia a partir de agora, e Héctor Hernandes, uma invenção que ele tirou do próprio rabo. Fabinho Soldado, que veio como salvador da pátria, como executivo de mercado, e lá no Flamengo era gerente de scout sucateado, porque realmente quem cuidava dessa parte de futebol era o Spindle. A partir de agora a gente vai trocar ideia sobre isso. Muita gente pergunta aqui no canal, pô, Dal, por que você não faz react? Vai ter um reactzinho aqui, eu vou explicar já já. Muito importante antes disso que você deixa o like. Na hora que você deixar o like aparece o botão hypar, então você deixa o hypar lá, é de graça. Se você já tiver deixado o hypar, aí tem que pagar, mas o primeiro é de graça, então já hypa o vídeo também, que é importante. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Quem tem condição de fortalecer financeiramente é o que dá vida e dá voz pra gente aqui pra manter a estrutura. Tem a nossa chave Pix aqui, qualquer valor é muito bem-vindo, tá no primeiro comentário fixado, ou o valeu, que é muito importante. Esqueci alguma coisa? Primeira dama nada, tá tudo certo agora. Eu falei isso porque a primeira tentativa de gravação aqui, a gente discordou dos recados que eu tinha deixado. Bom, eu queria começar a trocar ideia com vocês aqui. Lá no ano passado, e eu vou deixar o link aqui no card pra que vocês revisitem este vídeo que eu postei no ano passado, com a capa, tava assim, ó, Corinthians deveria se livrar desses 10 jogadores o quanto antes. Eu tava tentando induzir que a gente pensasse um pouco sobre as limitações do nosso elenco. É claro que não dá pra se livrar dos jogadores, eu explico isso no começo do vídeo, e um dos jogadores era o Thales Magno. Então se você brotar nesse vídeo, caso você queira pular toda essa parte, toda essa introdução aí, você pode assistir todo o vídeo se quiser. Lá no minuto 14 e 7 a gente vai reagir aqui ao que eu falei de Thales Magno no ano passado, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, vou lá pro minuto 14 e 7, eu vou reagir aqui sem editar, não vai ter edição, tá bom? Aqui é só nós mesmo, nós por nós e poucas ideias. Eu vou virar pra vocês aqui, vamos ver se aparece a fotinha do pai, tava um pouquinho mais magro aqui, deu uma engordadinha, cara, tá embaçado. Vamos ver se fica bom o áudio pra vocês neste momento, tá bom? Quem não concorda comigo? Thales Magno, palmas pro Thales Magno, que deveria passar no RH do Corinthians, tá? O Thales Magno ainda está por empréstimo no Corinthians, né? Existem algumas metas que provavelmente ele deve bater, e o Corinthians teria que pagar uma bala pelo Thales Magno na casa de 70 milhões de reais. Esse é o primeiro ponto, beleza? Correção, com a diferença do dólar naquele momento para agora, dá na casa de 80 milhões de reais, e o Corinthians já prolongou o empréstimo do Thales Magno até o final do ano. Continuando aqui, vamos ver qual era a minha opinião naquele momento, e vocês vão entender por que a gente vai reagir a Thales Magno aqui, tá? É muito caro para um jogador que eu considero mediano para baixo. Um jogador que desde quando chegou, ele teve um começo até promissor, que para mim é mais aquele ímpeto de, nossa, novo clube e tal, do que qualquer outra coisa. Depois ele acaba caindo meio que no ostracismo, perde aí um pouquinho da posição, acaba amargando um pouco o banco de reservas. Pra mim não tem muito a agregar, e ele também, apesar de jogar aberto pelas pontas, ele não faz função de ponta ofensivo, aquele ponta que dá profundidade, né, que leva a bola pra linha de fundo e tal, e também no 1 contra 1, pra mim ele deixa a desejar. Então todos os principais... Uma pequena pausa aqui, então eu já dava a letra no ano passado, alguns meses depois de chegar o Thales Magno, que no 1 contra 1, que é onde seria o ponto forte do nosso pseudo-driblador, do nosso driblador culposo, era a dificuldade que ele tinha no meu ponto de vista. Falar isso agora é fácil, agora é de boa. Vamos falar e vamos voltar no tempo e ver o que foi dito ali. As principais nuances de um ponta que eu espero que tenha qualidade, que possa agregar pro Corinthians, eu acho que ele peca em todas essas funções. Teve, como eu falei, bons momentos, mas é um jogador muito caro, é um jogador que vem como grife e não chega nem perto de ser uma grife. Dá pra ir pro mercado de maneira muito mais assertiva e trazer jogadores muito mais baratos, porque a gente tá pensando aí em desafogar um pouco a folha salarial do Corinthians, que é de 30 milhões de reais, né, na casa
de 30, imagina gastar 300 e lá vai cacetada milhões de reais só com o salário dos jogadores e ter todos esses jogadores que eu coloquei aqui. Sei que esses vão discordar bastante e tá tudo bem, né? Mas eu não manteria Thales Magno para a próxima temporada. Eu olharia no contrato e daria uma olhada para ver quais são as metas. As metas aqui não deixaria cumprir as metas, para devolver lá pro New York City e eles que se virem aí para tentar achar outro trouxa. Vocês viram o mosquitinho aqui? Catei um mosquitinho no ar. Ah, não catei não, acho que... Então vocês podem assistir esse vídeo por completo, mas por que eu trouxe ele pra vocês aqui? Porque a internet é muito legal, a internet é muito gostosa de viver neste mundo aqui, e eu vou ler alguns comentários das pessoas que realmente entendem muito mais do que eu, do que você aqui, tá? Vou ler só alguns dos comentários, beleza? Então tá aqui, ó, o Thales Magno também... ele se ajusta se ajustar o time. Isso é comentários lá naquele vídeo, beleza? Agora no Thales Magno você mostrou que não entende porra nenhuma de futebol. É a opinião dos malucos que tem lá. Vocês podem entrar e ver os comentários. Você tirar o Thales Magno é sacanagem. Esse cara salvou a gente quando o Yuri estava um tijolo nos times ruins. O outro cara pegou e falou o seguinte: Thales Magno, esse manja mesmo de futebol. Puta que pariu, como contrataram o Fabinho Soldado e não você? Pois é, né, cara? Você vê como é que as coisas são. O nome desse maluco aqui é Takishiro. Será que vai aparecer? Claro que não, porque é um completo imbecil que tá lá, mas você pode passar e aí ler o comentário por conta própria. O talento do Thales Magno é uma coisa única, na verdade. O Thales Magno é um jogador muito bom, jovem ainda, só a pena que é muito caro, mas eu manteria no elenco, outro cara falou. Aí teve mais um que falou que dizer que o Thales Magno é ruim, olha, essa aqui é maravilhosa, primeira dama. O cara falou, dizer que o Thales Magno é ruim no 1 contra 1 é doideira. Ele tá assistindo o mesmo jogador que eu, deve estar assistindo com a TV desligada. O Thales vai pra cima mesmo, rabisca sem dó e tem que renovar. Sabe quem falou essa maravilha aqui? Foi o Martírio da Vila, alguma coisa. É o Martírio realmente, né, o teu comentário, né? Outro cara falou que o Thales Magno é o seguinte, se sair o Thales Magno vai trazer quem do mesmo nível? Olha, realmente eu tendo a concordar com você, Dom, que do mesmo nível vai ser bem difícil. Provavelmente qualquer nome que você escolha, mesmo a cega, vai ser até melhor do que o Thales Magno. O Lucas falou que manteria o Thales Magno porque acha um bom reserva. Essa é a frase mais repetida da torcida ali, né? Bom reserva não existe. Só existe compor elenco e bom reserva se o moleque vem da base. Aí sim você tá compondo o elenco, você tem um bom reserva ali, aí pode até ser. Quando você olha para um jogador que você tá pagando na casa de 80 milhões que tá previsto no contrato, um salário caro, um empréstimo que tem opção de compra e tudo mais, tudo isso aí acaba pesando muito mais. E aí pra ser um bom reserva num time que deve 2,6 bilhões aqui, né? Aí o outro falou que me respeita muito como comentador de futebol, mas lamentável falar do Thales Magno. Você tá louco? Provavelmente eu estava louco mesmo. Mandar Thales Magno embora? Você tá maluco, né? Precisamos entender que o cara veio de cirurgia de outro mercado. Ele tá se adaptando ainda. Pode ser que esse comentário tenha prazo de validade infinito, porque ele pode estar se adaptando até o momento. O outro falou, mano, o Thales Magno joga bem, pé de rato é o Romero. Eu concordo, sabe? Uma coisa não elimina a outra. Pé de rato é o Romero mesmo, mas o Thales Magno é uma carniça. O outro falou que, pô, eu achava que você entendia de futebol, o Thales Magno é bom de bola. Pois é, né, cara? Você vê como é que a vida é, né? Burrinho você, hein, em dispensar o Thales. Tem um monte desses. Você pode entrar nos comentários e ver comentário por comentário. Meses depois que começou o Campeonato Paulista, o Thales Magno fez um golzinho ou outro ali, né? Contra o Noroeste de Bauru, contra o Velo Clube de Rio Claro, contra a Ponte Preta num dilúvio que a poça dribla o zagueiro. E aí eu ousei tocar nesse assunto de novo numa das lives e postei o seguinte corte numa das redes sociais aí do Papo Fiel, que você também pode seguir lá, né? Vocês vão saber qual que é essa aqui. Eu vou colocar aqui pra gente ver. Nesse corte tá falando um pouquinho do... O Thales Magno é o Ronaldinho Gaúcho. O que eu falo pra vocês é o seguinte... Opa, calma aí que eu pesei aqui. Opa. Opinião realmente coletiva da torcida. Como é que eu faço pra voltar? Eu não faço... Que vão pensar a respeito da minha opinião, mas isso aí me assustou bastante. Teve um cara que falou o seguinte, não, o elenco do Corinthians é perfeito e o time titular não tem que mexer nada. E aí eu olho pra nossa zaga e penso assim, cara, que jogo do Corinthians esse tá assistindo, que ele olha pro Félix Torres e pensa assim, não, tá ótimo, tá excelente, não precisa mexer nada, porque foi campeão do Campeonato Paulista. Se o Félix Torres tivesse feito o pênalti, o Veiga tivesse marcado o pênalti, tivesse levado pros pênaltis, o Palmeiras tivesse sido campeão, iriam tá querendo matar a família do Félix Torres. E é desesperador pensar nisso, mano. Me soa picaretagem, sabe? Me soa a pessoa que tem um caráter duvidoso. Porque você não pode ser burrice. Você não pode olhar pro Thales Magno, pegar os números secos, contra Noroeste, brigou pra não cair, contra Ponte Preta, num dilúvio onde a poça d'água dribla o zagueiro, contra o Velo Clube de Rio Claro, brigou pra não cair. E na reta
final o Thales Magno cada vez mais perdendo a oportunidade. Se você acompanhou o Corinthians realmente, você tem que aceitar o fato, pelo menos, que o Thales Magno é limitado. Que pelo menos ele é limitado, pelo menos aceitar o fato. Certeza que depois de tanto tempo a galera ia falar assim, pô, Adalbo, realmente você tem razão ali e tal, o pelo menos ilimitado. Aí tem alguns comentários que você pode ir também nas outras redes sociais aí. Tem um cara falando assim, ó, cara, o Corinthians tá quebrado, você tem que agradecer por ter jogadores desse nível. Então você, meu amiguinho, que ficou, né, chateado mais uma vez de ter um jogador completamente inútil na frente, que é o Thales Magno, na partida de hoje contra o Atlético Mineiro, você tem que agradecer, ok? Então curve-se ao corintianismo, se não é aquele monte de apelidinho que vocês já sabem que estão por aí. Outro comentário aqui, ó, você merece o Adson e o Léo Natel. Sabe o que acontece também quando você critica um jogador? Isso acontece com quase todos aqui no canal quando tem algum tipo de crítica e tal. Os jogadores não são passíveis de críticas, eles podem colher todos os bônus de ser um jogador de futebol, né? Salários multimilionários e tal, todo o status que isso aí leva, mas na hora da crítica você não pode fazer isso aí. Por quê? Porque uma parcela da torcida quer ditar a cartilha do corintianismo que eu estou realmente cagando, e um dos argumentos é esse. Quando você reclama que o Thales Magno é um jogador inútil, os caras falam que merece o Léo Natel. Ninguém merece o Léo Natel, nem a família do Léo Natel merece o Léo Natel. Ninguém merece o Léo Natel, nem Adson, nem nenhum desses caras. A grande questão é que o Thales Magno tá se mostrando o que já era esperado pra qualquer um que pensasse nisso aqui. O outro falou que, nesse comentário no vídeo curto que eu coloquei, Thales não é um Ronaldinho, só que o time não é perfeito. O Thales nem atua direito. Hoje realmente, né, não tem minutagem para o Thales Magno. Nisso aqui um último, né? Eu acho que eu tenho um último ou mais dois aqui. Eu nem sei quanto mais eu tenho aqui. Eu já tô completamente perdido. Ah, tá. Agora sim. O outro pegou e falou o seguinte, que pra ser um bom reserva, ele funciona. Com certeza ele funciona. O Thales é mágico sim dentro de campo. É assim que são os comentários que foram recebidos. Portanto, assim, ó, não tem muito o que falar do Thales Magno. O Thales Magno foi o pior jogador da partida mais uma vez. Um jogador completamente inútil. Um jogador que não acrescenta em nada. Um jogador que não vale o que custa. Um jogador que foi completamente inconcebível a contratação. Até nas contratações que deram certo do Fabinho Soldado, a gente tem pontuações muito pertinentes. A do Carrijo, na verdade, foi o Ramon Dias que pediu. O Angileri, que a gente ainda questiona se deu certo ou não, foi o Ramon Dias que pediu. O Martinez foi o Ramon Dias que pediu. Portanto, cara, é complicado. A do Hugo Souza, que é a grande contratação, no momento da contratação não fazia sentido. Aí o resto sobra o quê? Esse ataque com a assinatura do Fabinho Soldado para esse ataque de hoje, que é Thales Magno e Hector Hernandes. Aí sobra um Charles, que entrou no segundo tempo nessa partida. O Alex Santana. E é isso que aconteceu, e com a galera batendo palma, sem contar as renovações de Maicon, renovação do próprio Kaká. O Kaká é um outro selo de uma assinatura de Fabinho Soldado na renovação, porque realmente é um jogador de altíssimo nível. Dorival Júnior. O Dorival, eu vou manter aqui a minha linha de raciocínio. 10 jogos eu vou esperar pra começar a cornetar, pra começar a avaliar, pra começar a analisar, pra começar qualquer coisa, qualquer tipo direcionado ao Dorival de comentário, eu vou fazer só depois do 10º jogo, seria depois do jogo contra o Vitória. É claro que essa escalação e essas escalações que estão acontecendo e a maneira como o Corinthians vem jogando, pra mim, caiu ainda mais o nível. E aí você pode voltar lá no início também de todos os cortes que eu fiz aqui, o meu posicionamento a respeito da saída do Ramon Dias, porque agora vai virar modinha. Ah, o Ramon Dias era melhor. É o de sempre, vamos esperar um pouquinho mais pra gente realmente falar de maneira mais encorpada, mas quem não ficou chateado com essas últimas escalações e pensando assim, pô, tá poupando pra priorizar qual competição? Que jogadores que a gente tem que não conseguem jogar 2 jogos seguidos? O que tá acontecendo com o nosso departamento médico? Os jogadores não têm condição física. O erro é da comissão técnica ou o erro é do departamento médico, né? São essas perguntas que vem à tona nesse sentido. Então eu preciso que você comente aqui embaixo, né, se faz sentido, e passem nesses vídeos que eu coloquei. Eu vou deixar o link daquele lá que tá aqui no canal ainda, né, do ano passado, e esse corte aí você vai ter que buscar nas outras redes sociais, mas só arrastar tudo pra cima, é um dos primeiros que tem logo depois que o Corinthians foi campeão paulista. Vamos dar as notas aqui, primeiro pra não perder muito tempo, porque eu acho que eu já gastei muito tempo aqui, eu não queria nem estar aqui, pra ser honesto. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E convido vocês também a passar por esses vídeos. E aí você entra nos comentários e
e deixa lá, manda um salve, vamos ver se essas pessoas voltam pelo menos. Porque eu garanto pra você que se eu, qualquer coisa que eu falar aqui, que se por acaso partir uma coisinha um pouquinho diferente, detalhe, é opinião, beleza? Não é nada, não é informação, nada disso, né? Mas se tiver uma coisinha diferente lá na frente, os caras voltam pra poder avisar. Então esses caras precisariam ser cobrados também, né? Então eu convido vocês a passar por isso aí. Melhor jogador da partida hoje, Hugo Souza. Hugo Souza, além de ter feito um milagre, uma defesa, além de linda, muito foda, naqueles lances que o Rony ficou cara a cara, o Hugo Souza teve um reflexo gigantesco. Qualquer outro goleiro no lugar do Hugo Souza ali, ou ele tentaria abrir o braço e as pernas pra poder fechar o ângulo do cara, e aí ele tomaria o gol, ou ele chutaria um canto, ele daria um pulo aleatório lá Thiago Volpe na época do São Paulo, e aí se a bola batesse nele, excelente. O Hugo, ele esperou e teve um reflexo gigante, a queima-roupa, 1,5 m de distância assim, pegou uma bola, claro que foi um gol perdido do Rony, mas o Hugo Souza foi fundamental, um milagre, aquilo lá foi um gol que o Hugo Souza fez. E teve uma outra que o Matheus Bidu jogando contra o próprio Patrimônio, lembra o Matheus Bidu joga da saudade do Hugo, o Hugo joga da saudade do Bidu, os dois jogam da vontade de morrer, é um pouco de hoje aí do Matheus Bidu, mais uma partida tenebrosa, é isso que eu falo, né? Por isso que é pra qualquer lateral que chegue no Corinthians nadar de braçada nessa lateral esquerda. Se o Angileri não consegue se consolidar ali, ser um titular absoluto na lateral esquerda, realmente tem muito que ser questionado, né? Então, Hugo Souza, nota 9,5. Eu não sei porque eu não dei 10. Não sei porque eu não dei 10. Valeria ter um 10 aí, nota 9,5 para o Hugo Souza. Ele deve ter feito alguma coisa que eu não curti aqui. Mateuzinho, nota 3. Achei uma partida bem mediana para baixo do Mateuzinho. Choca, achei uma boa partida, nota 6. Pra mim tá valendo aí dar uma sequência pro moleque. Fez uma partida só. Ele tomou um cartão amarelo meio tosco ali, mas fez uma partida justa. O Kaká também fez uma partida relativamente justa nesse jogo. Só não gostei do comecinho da partida do Kaká, quando ele tenta finalizar uma bola da intermediária. Eu queria lembrar eu queria que ele falasse publicamente qual foi a última vez que ele acertou um chute desse. O cara nunca acertou um chute desse na vida, por que finaliza? O Corinthians, parecia que os dois times não queriam muito ganhar e conseguiram, né? O Kaká, nota 5,5. Bidu foi uma partida tenebrosa, quase entregou um gol bizarro que o Hugo teve que salvar. O Hugo teve que salvar na hora que ele recuou errado, assim, do jeito grosseiro, tosco, né? Nota 1,5. Ranieri, uma partida muito ruim, errando muitos passes, nota 2,5. O Rian, ai, Dorival, hein? O Dorival é embaçado, Dorival, hein? O Rian estava jogando como meia ofensivo. O Rian, no sub-15, era volante de contenção, primeiro volante. No sub-17 jogava como primeiro volante, não tanto de contenção, mas como primeiro mesmo ali pra fazer a saída, pra dar aquele primeiro combate. No sub-20 a mesma coisa, na copinha a mesma coisa, subiu. Até, assim, ele não é essa função que ele fez hoje. Não é. E aí é claro que ele ficou completamente apagado, porque o Dorival, assim como tá querendo reinventar o Maicon como jogador, né? Porque o Maicon não é nada, e aí ele tá tentando reinventar outras peças, isso aí queima até o moleque, né? Que aí faz uma partida ruim. Martínez, nota 4, nulo Martínez em campo. Carrijo, nota 5, mais ou menos. O Thales, nota 0, pior jogador da partida. Já dediquei bastante tempo pra falar do Thales aqui, e aí, como eu já falei muito, eu tô com preguiça, por isso que eu quis reagir a isso aí. Não vai ter edição nenhuma, vocês vão procurar esse vídeo aí, apareça nos outros vídeos e diga lá, pô, eu vim pelo pós-jogo de tal dia aí. E aí o que eu falei? Thales, nota 0. Hector, nota 2. Meu Deus, a parte boa do Hector foi ele ter arrancado um cartão amarelo do Lianco. O Lianco que merecia ter tomado o segundo cartão amarelo e ser expulso naquele lance, mas o juiz acabou deixando passar. Yuri Alberto, nota 2, entrou pouco, foi visto. Charles, nota 4, pra mim entrou compactando linha, na proposta que o Corinthians estava de não perder, era o que tinha pra hoje, né? Bizarro. Romero, nota 2,5, mais uma. Quantas eu vou fazer aqui em primeira dama? Nossa, quantas seguidas você, Romerete, vai ter que ver e crer que o Romero não consegue acrescentar pra você chegar aqui e falar o seguinte: tá bom, Adalbo, o Romero não acrescenta em porra nenhuma. Tá feliz agora? Aí eu vou te responder: estou feliz. Agora eu estou feliz que pelo menos a mensagem tá chegando numa alma. Se eu conseguir resgatar uma alma do poço do inferno, já tá bom demais. Porque quantos jogos seguidos ele tem que fazer? Ruins, péssimos, bizarros, que em posição ou fora de posição, não interessa, pra você chegar e entender que ele basta fazer 2 golzinhos na arena, ou fazer uma embaixadinha, ou apontar o dedinho na cara do jogador pra você achar que tá, mas ele foi campeão aqui e tal, então beleza, deixa ele como figuração, coloca ele ali como gerente, inventa uma posição, inventa um cargo diretivo, os diretores, os cartolas adoram fazer isso aí, diretor adjunto, coloca ele como diretor adjunto então, paga esse mesmo salário que paga uma bala pra ele, se pra você vale. Aí eu não sei, a impressão que eu tenho é que uma parcela é só pra discordar. Tá aqui e fala assim, só pra discordar. Então eu vou discordar mesmo, isso aí não faz sentido, você não entende nada de bola.
Beleza, eu só acho. A pessoa quando fala isso, eu só imagino a pessoa meio que, sabe, com água de coco na cabeça. Romero, nota 2,5. Bidon, nota 4. E o Félix Torres, nota 3. O Bidon, pra mim, ele entrou mais conectado na partida um pouco, mas ainda assim forçou um cartão vermelho que depois foi tirado na hora do lance do Rubens, né, do Atlético Mineiro. E o Félix, o Atlético Mineiro também tava bem fraco, né, cara? O Hulk pecando bastante, forçando umas faltas, como sempre, reclamando, como sempre. O Rony, bizarro. Ainda bem, né? Porque se o Atlético Mineiro tivesse um pouquinho mais conectado na partida ali, tinha feito gol. Teve um momento que eles melhoraram no jogo. Preciso que você fortaleça o canal de alguma forma. Você não tem como fortalecer financeiramente? Não tem problema. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, recomendar o canal, essas coisas todas aí. É de graça. Não tira um centavo do seu bolso, fortalece. Agora, você tem condição de fortalecer financeiramente? Eu já estou ficando lelé da cuca. Eu já tô doido aqui. Eu já tô, como eu chamo, completamente doido. Sabe aquele aqui tem um bando de louco? Eu tô realmente louco aqui já. Eu não aguento mais. Então, eu dependo desse ânimo pro canal pelo menos se pagar. E aí, se você tem condição de fortalecer, vai ser de grande ajuda. Se não tem, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo tranquilão aqui também. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias. Tamo junto, meus amiguinhos, tamo junto.